Turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar revisando agora história. Você já sabe o que são fatos e fontes históricas, porque a tia já deu essa aula na semana passada. Agora vamos estudar a linha do tempo. Para que serve a linha do tempo? Serve para contarmos a história de forma sequenciada. É um recurso utilizado para marcar os acontecimentos históricos. Vamos falar da nossa história, a história do ser humano. Ela inicia pelo Australopithecus, homens curvados, cheios de pelos, os ditos homens das cavernas, que foram há 3,5 milhões de anos atrás. Depois os homens habilis, que já tinham algumas habilidades de caça, que foram há 2 milhões de anos atrás. O Homo erectus, que já possuía uma posição em pé, reta, que foi há 1,8 milhões de anos atrás. O Homo neandertais, que são os homens mais que tinham uma qualidade de caça, de pesca, já desenvolviam formas de artesanato, descobriram fogo nesse período, que foi há 200 mil anos atrás, e o Homo sapiens, que é o que mais próximo da gente hoje, que foi há cerca de 100 mil anos atrás, que deram as nossas origens, o homem em pé, o homem que se comunica, que foi o início da comunicação, porém eles ainda não se comunicavam de forma escrita, que a história da escrita vem muitos anos depois daí. Então, com essa linha do tempo, a gente consegue identificar exatamente como tudo ocorreu, o nosso crescimento. Mas a gente também pode fazer uma linha do tempo da nossa vida. Qual seria essa linha do tempo? Primeiro, o nosso nascimento, depois o primeiro passo, a primeira fala, o primeiro dia de aula, até hoje, que aconteceram até hoje. Vamos colocando em datas cronológicas, certo? Então, a linha do tempo é uma forma da gente identificar a história de forma sequenciada. Agora, vamos estudar se somos seres históricos. Lógico, todos nós somos seres históricos, porque temos uma história. Para chegar até hoje, aconteceram fatos na nossa história. A gente é um ser histórico. Por quê? Cada pessoa, como eu já disse, é um ser histórico. Por exemplo, a minha vida começou dentro da barriga da minha mãe. E por meio de fotos, de vídeos, a gente consegue identificar uma forma de crescimento. E essa forma de crescimento indica a nossa história. Então, tudo o que acontece com a gente é a nossa história. Por isso que nós somos seres históricos. Vamos falar sobre a comunidade. Há muitos séculos, desde a pré-história, quando a gente viu na linha do tempo, os homens vivem em cavernas e juntos trabalhavam para o bem comum, se ajudavam em si. Uns fornecia a caça, outra a pesca, outros os artesanatos, os utensílios. No seu dia a dia, as tarefas eram divididas e cada um cumpria um papel importante na comunidade, para que todos tivessem a sua existência, subsistência, para que todos pudessem sobreviver naquela comunidade. Por isso que era muito importante. E essa propriedade era coletiva, ou seja, tudo que havia na terra pertencia a todos. Os homens ensinavam uns aos outros tudo o que aprendiam. E as pessoas mais velhas eram respeitadas, pois elas detinham maior conhecimento. Hoje em dia, nós continuamos em comunidades, em grupos sociais. Grupo a escola, a igreja, a nossa primeira comunidade, que é a família. Os grupos indígenas é uma comunidade. Então, todos esses grupos podem ser consanguíneos, ou seja, de sangue, ou não. Por exemplo, vocês são minha família, não são consanguíneos. Por quê? Porque é minha família escolar, é a minha comunidade escolar. E isso interfere muito. Então, vamos lá. Por quem é formada a sociedade? A sociedade é formada por grupos sociais, que foram os que eu acabei de falar para você. E o que são grupos sociais? São conjuntos de pessoas que interagem, convivem, porque têm interesses em comum. Ou seja, se a minha comunidade da igreja, nós temos o interesse de buscar a Deus naquela forma de religião. A minha comunidade escolar, o interesse é de aprender.
o alfabeto, as vogais, as consoantes. A minha comunidade familiar é o bem comum, é o bem-estar do outro, é o pai, a mãe, essa é uma comunidade, certo? Então, meus amores, quando a gente participa de comunidades, acaba tendo necessidade de alguns documentos, que foi o que eu expliquei na aula passada. São os documentos de identificação, são os documentos que nos ajudam no dia a dia, como identidade, RG, CPF, cartão de vacina, cartão do SUS, carteira de trabalho, passaporte. Estudinhos, vocês tiraram 10, viu? Estão de parabéns todos que responderam as atividades. Eu vi, são excelentes. E a nossa família. Agora, quem participa da nossa família? Vamos para o tema nossa família. Quem participa da nossa família? Quem são as nossas famílias? Papai, a mamãe, o tio, a tia, o primo, a prima, o vô, a avó. Então, nós temos que fazer uma árvore. A árvore genealógica. Porque elas nos indicam exatamente quem são nossas famílias, nossas raízes. Sim, na nossa comunidade familiar, cada um tem uma responsabilidade, uma ocupação. Tem a que fica em casa cuidando das crianças, que pode ser a mamãe, o vovô, depende de cada família. A pessoa que sai para trabalhar, a pessoa que tem características especificamente para aquele trabalho. Então, como cada família tem uma característica, uma ocupação, são divididas em ocupações na família, também tem os nomes, os sobrenomes que cada família tem, que é a identificação de cada família, como já falei para você na aula anterior, certo? Com base no que a tia acabou de passar para vocês, estudem, se tiver alguma dúvida, faça-nos saber. Beijos, até a próxima aula.